Rapidamente, o título da lição: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O que é preciso ser feito? Textuário, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo de número 3. Então, nós perceberemos aqui a importância, portanto, não só de ter o conhecimento em si mesmo para edificação, nutrição, fortalecimento da fé, mas também estarmos preparados para defendermos essa nossa fé, ou mesmo em determinado contexto, para nós projetarmos ou fazermos exposição esclarecedora daqueles que nos questionem acerca da nossa fé. Por que você é crente? Por que você vai à escola dominical? Por que você vai à igreja aos domingos e não vai ao futebol, não vai a outros meios que as pessoas costumam fazer nos domingos? E você vai ter um argumento fundamentado dentro da própria palavra, sem ser, contudo, agressivo, mas mostrando para esta pessoa que vai lhe inquirir ou lhe questionar qual é o seu posicionamento da sua fé. Bora lá. Então, a introdução nos diz o seguinte: fiz uma introdução não ao pé da letra do que já está na lição, certo? Mas está tudo dentro da lição. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-a a conhecer de longe as heresias. Então, esse trimestre, todo trimestre, tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã. E falando nisso, é importante, e os nossos pastores já falaram por aqui em algum momento, sobre a importância de todos nós, como assembleanos, conhecermos o livro, nosso material, o nosso credo, o livro A Declaração de Fé da nossa igreja. Aquilo que nós acreditamos doutrinariamente, biblicamente falando. Isso é de fundamental importância, você adquirir um exemplar desse, comprar, não é gasto, é investimento. Porque vai perdurar, vai lhe auxiliar para você caminhar até o final. É importante que você também adquira um exemplar como esse. O texto diz o seguinte, eu vou recitar aqui, que eu já citei, do texto áureo, Judas, versículo 3, diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Seguindo o objetivo da nossa lição. Primeiro, identificar as ameaças hereges que assolam a igreja de Cristo nos últimos dias. Primeiro ponto, dentro da própria lição que ela aborda, é os falsos mestres, baseado no texto de 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 1. Então, o apóstolo Pedro, ele vai pontuar esse aspecto, para que a igreja tome o cuidado. E o texto diz: assim como no meio do povo surgiram, passado, falsos profetas, que eram os porta-vozes de Deus. Nesse caso aqui, como se trata de falso, pseudo-profetai, no grego, então se fala, ou se retrata, ou se atém aqueles que eram supostamente verdadeiros, mas que eram falsos. E por isso que observou a imagem na nossa lição, nós temos um lobo vestido com a pele de ovelha. Então, nós temos aí alguém que está transvestido de um cristianismo, mas o seu teor não é cristão. Vamos lá. Assim também haverá entre vós, apontando para o futuro, falsos mestres, pseudo-didascaloi, falsos mestres, ensinadores, doutrinadores, os quais introduzirão dissimuladamente, sorrateiramente, sutilmente, encobertamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Embora Pedro, ele não
detalhe isso aqui, mas nós temos aqui o chamado apostasia, que é o abandono, nesse caso é a apostasia doutrinária, não é a princípio a apostasia moral, embora que a apostasia doutrinária vai desembocar na apostasia moral, porque o padrão da ortodoxia, ou seja, da doutrina correta, ele vai dar lugar a um novo padrão pelo modismo e as invencionices teológicas, a ou heterodoxia, ou seja, uma ortodoxia ou doutrina diferente, estranha. Daí então a igreja ter que se ater à verdadeira, à reta, aquilo que a Bíblia chama de sã doutrina, sã, sadia, e que é sadio, produz benefícios, saúde para a igreja. Quem ousar aqui comer, por melhor que seja a fruta e que você tenha bastante gosto por ela, mas se ela estiver adoentada, você pode adoentar o seu organismo. Então, a sã doutrina, ela precisa ser espousada no púlpito da casa de Deus, ela precisa retomar, readquirir o seu lugar, que é o púlpito da casa de Deus. Pois o púlpito não há espaço para contar história de carochinha, ou lendas, ou contos e coisas do tipo. O lugar do púlpito é lugar de exposição da palavra. Então, Atos capítulo 2, ou capítulo 20, versículo 29, identificando as ameaças. Isso são ameaças de ordem, lembrando, interna, não é externa. Quem está acusando você, quem persegue, você que lá é ímpio, filho de Belial, filho de sei das quantas, não está se tratando disso, está falando de ameaças internas. E aí faz-me lembrar, e ouvir dos pastores falar, que nós somos pentecostais e de fato somos. Eu me alegro muito em Deus, em saber que pertenço a esse povo maravilhoso, que é o povo pentecostal. Mas nós também temos uma luta, um embate. Nós temos que combater o despentecostalismo, que é aquele que se levanta para desconstruir o pentecostalismo. Nós temos que atentar para o antipentecostalismo, aquele que é contra ferrenhamente, e aí tem as teologias, enfim. Nós temos que também termos o cuidado que a igreja pentecostal sofre também um assédio, uma ameaça. Em que sentido? Nos modos litúrgicos do neopentecostalismo. Neo quer dizer novo, e pentecostalismo é uma nova visão de Pentecoste. E, portanto, são os modismos, as invencionistas, aí vem arruda, vem rosa, vem lenço, vem o trem todo, vem terra, vem bloco, vem tijolo, vem cimento, vem o que quiser colocar, simplesmente para enganar o povo e arrecadar o recurso financeiro, e o povo fica lá perdido. Então, precisamos também ter essa visão. E Lucas escreve, mas a fala é de Paulo em Atos capítulo 20, versículo 29, mais precisamente esse texto, quando ele diz, assim está escrito: eu sei que depois da minha partida entre vós, não é de fora, é entre, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, em que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, é preciso termos aí a posição que os bereanos tiveram. Paulo lecionava, Paulo pregava, Paulo discursava, Paulo oralizava a palavra, mas, no entanto, os crentes de Bereia se destacaram mais que os crentes de Tessalônica, versículo 11 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Os de Tessalônica eram crentes nobres, mas os de Bereia foram mais nobres. Por qual razão? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, João capítulo 5, 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
ou fala ao meu favor? Então é importante que faça-se o exame, analise, ouça, faça anotação se preciso for, mas depois chegue na Bíblia, procure ver se de fato é aquilo do que foi dito está escrito, se corresponde. Diante das ameaças, cabe ao pastor alimentar, guiar e proteger o rebanho do Senhor Jesus. Então as ameaças estão aí, mas Deus levantou pastores para proteger o rebanho, para alimentar o rebanho e para guiar o rebanho. Graças a Deus pelos pastores que Deus levantou. Segundo objetivo da lição, apresentar o conceito de apologética. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, de suas práticas doutrinárias. O termo apologia é o substantivo feminino, tem o sentido de um discurso em defesa, particularmente em um tribunal de justiça. Paulo, botei aqui exemplo, se defende perante Félix. Atos capítulo 24, versículo 27, é o capítulo todo. Para fazermos a defesa de nossa fé, é preciso sermos Bíblia, como os bereanos, foi o que acabei de falar. Como que eu vou defender-me, como cristão, de um falso ensino, se eu não conheço o verdadeiro? Como você vai combater o falso sem ter consigo o verdadeiro? Você vai usar qual mecanismo, qual ferramenta? Não vai ser os seus argumentos e se eu penso, eu acho, eu já ouvi falar, eu até mesmo assisti uma série tal, que agora é modismo. Mas as pessoas desconhecem o que se passa na TV, que a ideia, o cunho ali, não é trazer, despertar, aflorar a genuína fé nas pessoas, não. O contexto ali é econômico, é faturação, é dinheiro, é levantar capital para o empreendedor, para o diretor das séries, que até intitulam, série de Davi, sei quantas lá, sei das quantas, o cretino não lê a Bíblia, não vem para a escola bíblica dominical, não vem para o culto de doutrina, mas se prostra diante da TV, bora assistir, porque vou aprender muito aqui. Aí muita gente aprende heresia, quando chega na escola dominical, aí fala uma coisa, espera aí, ele assistiu em algum lugar, na bucha. Ah, foi o filme. Pois é, o filme está errado. Bora para a Bíblia. Vamos ouvir o que a Bíblia diz e não o que o filme diz. Por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a defesa própria. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo. Primeiro aspecto, ter cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera, persiste nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Por que isso? Porque tanto Timóteo, que estava ali na responsabilidade de cuidar, de doutrinar, de ensinar, de instruir, de orientar, de guiar, de conduzir, ele precisava não só estar apto para tal, para fazer em favor de terceiros ou de outros, mas dele mesmo. Porque então ele se enquadraria, ainda que um contexto eu vou citar aqui remoto, mas na fala de Jesus, que ele falou dentro de outro contexto, mas ele disse o seguinte, em Marcos capítulo 8, 36, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que é a palavra lealma, psirre ou psique, no grego, que também tem um sentido de alma como imaterial, mas tem sentido também de pessoa humana, perder a sua vida ou vida. Então é importante atentarmos de não querer salvarmos o mundo todo, descuidando de nós mesmos e incorrendo-nos no risco de perder-nos no final. Então é importante também ter essa observação. Retendo firme a palavra fiel, Tito 1,9. É preciso, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Primeiro foi para a defesa própria, agora segundo, porque devemos combater as heresias, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Tem gente que é crente, mas ele nem compreende porque ele é crente. Aceitou Jesus no trabalho da semana, da evangelização, saímos, jejuamos, oramos, escolhemos o texto, Deus nos deu a direção, pregamos, cantamos, fazemos o apelo, a pessoa se converte, mas agora ela não sabe nem por que fez aquilo. E no calor
ela se entrega, e glória, e aleluia, e muitas das vezes já não quer fazer mais, se estudava, não quer estudar mais, que agora é só fé, fé, fé. Se trabalhava, não quer mais nem para o emprego, se vai para o trabalho, quer levar a Bíblia, na hora de trabalhar ele quer ler Bíblia, mistura tudo, e por isso precisa ter o processo do discipulado, do ensino da palavra. Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, tem aqueles que estão dispostos, estudam, pesquisam com a internet. Então, eu costumo dizer, nós temos o mundo na palma das mãos. Nós temos o mundo. Né? E tantos recursos, tantos aplicativos até então. Tem gente que... Deixa eu me ater aqui um pouquinho, para não ir para longe da lição. Não estou pregando, estou ensinando. Bora lá. O que acontece? Temos que termos o cuidado, porque os contradizentes, o que é contradizer? É dizer o contrário daquilo que é. Se a Bíblia diz que é assim que deve ser, conforme a Bíblia diz. Ah, mas fulano de tal, doutor fulano de tal, sei de quantas das quantas. O problema, para que vocês pensem aqui, não é nada contra o doutorado ou o doutor. Nada a ver. É o pseudo, é o falso, é o desviado, é o afastado, é o distanciado, é o alongado, é o esticado, elastecido. Das doutrinas verdadeiras, da sã doutrina. Ah, mas é meu amigo. Sim, você não vai combater pessoas. Você não vai ofender pessoas. Você vai combater o ensino errado. Você não vai brigar e nem se tornar inimiga daquela pessoa. Porque aquela pessoa pode ser seu parente, que tem uma visão diferente da sua. E aí? Vai ficar de mal dela? A inimizade não entra no céu. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você precisa não combater as pessoas para ficarem inimigas, mas combater a ideia errada, a doutrina errada que ela tem. E muitas das vezes ela tem, não é porque ela tem propositalmente, ou seja, intencionalmente e conscientemente. Ou seja, eu vou me munir disso aqui e quem vier de lá para cá eu estou pronto para responder. Não, ela recebeu de alguém. Pois quando nós viemos para Cristo como neófitos na fé, iniciantes, dando os primeiros passos, engateando na fé, nós somos uma tábua rasa também. Então, se nós na fase adulta trazemos alguma coisa de uma fé que nós acreditávamos antes, nós vamos ser retrabalhados pela palavra. Vai desconstruir aquilo ali, vai fazer uma nova construção pela palavra. Finalmente, terceiro objetivo da lição, definir o que são as heresias. Nossa, o campo é vasto e não é o caso aqui da lição, e nem acredito não ter sido a intenção do pastor e escritor e teólogo Ezequiel Soares. Porque, claro que os pastores sabem aqui que só a definição, quantos desdobramentos, quantos movimentos religiosos existem por aí afora, fundados, alicerçados, mas estão pregando, ensinando as heresias. Então, definir o que são heresias. Definindo o termo heresia. No grego, hairesis, que quer dizer, de forma sintetizada, uma propensão. A lição em si já traz outras definições também. Rejeição voluntária de um ou mais artigos de fé. Isso aqui é importante. Rejeição voluntária de um ou mais artigos de fé. Tem gente que olha para a Bíblia e diz, não, isso aqui eu não creio. Isso aqui não é para mim. Ou tu crê na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ou tu não crê em nada. E assim é. Eu vou crer no que me favorece, no que me é conveniente, no que é satisfatório, naquilo que não me incomoda, nem me toca. Porque a doutrina também exige renúncia, aí eu não vou entrar na questão. Mas é só para a gente lembrar. Que a doutrina também, ela provoca e faz em nós. A heresia tanto pode contrariar os ensinos quanto os costumes embasados na palavra de Deus. Então, a heresia, ela tem esse aspecto de provocar, trazer, gerar, desencadear contrariação.
A heresia, ela tem também o efeito de dividir, de separar, de faccionar, criar grupos ou subgrupos dentro do corpo. E o corpo de Cristo, só lembrando, a gente já sabe, mas é só a lembrança, ele é indivisível. Não temos dois corpos, ou não temos um corpo amputado. Nós temos um corpo integral, inteiro, completo, planificado, com todos os seus membros no seu devido lugar. Mas as heresias, elas têm esse poder de trazer prejuízo ao corpo. Inicialmente o termo significava escolha ou facção, inicialmente. Mas com o passar dos tempos adquiriu o sentido pelo qual é hoje conhecido. Ponto de vista contrário à sã doutrina. Então, é muito importante que a igreja continue. Se tem alguma dúvida, você tem a sua Bíblia de estudo, você tem acesso à internet, você ouve um, ouve outro, né, um ensinamento, mas não deixe hipótese alguma em consultar o seu pastor. Porque ele é o responsável diante de Deus. E foi colocado e levantado por Deus para te guiar, te proteger, te ensinar, te orientar. Então você não pode deixar o seu pastor e ir na internet e consultar quem não é o seu pastor. Isso não quer dizer que você não possa assistir, ninguém está lhe proibindo isso aqui. Mas consulta doutrinária é com o pastor da igreja, é o teu pastor. Porque senão você vai lá na internet e diz, assisti, meu pastor está errado. Oxente, meu pastor está errado? O pastor que Deus levantou se preparou, Deus preparou, capacitou, se esmerou, se debruçou e se debruça para buscar o alimento para a igreja, o corpo de Cristo. E ele tem a consciência que ele está cuidando do rebanho do Senhor. Então não negligencie esse aspecto, mas tenha amabilidade pelo seu pastor e queira ouvir o ensino da boca dele. Se tem dúvida, anote. Se alguém foi até sua pessoa, como diz a expressão, lhe apertou a mente, bateu a dúvida, você não sabe, não lembra do tema, do assunto, não tem a resposta, de 1 Pedro 3,15, guarde, em outro momento, fulano, eu te respondo, não tem problema não. Você me deu um tempo que eu lhe dou a resposta. Você vem até o seu pastor e consulta ele. Pastor, eu fui questionado assim, não tenha vergonha. Você está para aprender, ninguém sabe tudo. E Sócrates disse, o filósofo grego, ele diz, só sei que nada sei. Então nós somos eternos aprendizes. Só que Deus tem pessoas que Deus deu um teor de conhecimento maior. E por isso ele estabeleceu na condição de mestres e ensinadores. Bora lá. Já estou findando. A heresia tanto pode contrariar os ensinos quanto os costumes embasados na palavra de Deus. Então, como disse, ela tem esse poder de trazer contrariedade à sã doutrina. O vocábulo apagozinestai, eu sei que é a expressão grega e vocês não são obrigados a saber, mas eu tenho que citar. É um verbo que tem sua raiz no grego, agonizomai, trazendo o sentido de disputar um prêmio, de lutar, competir contra um adversário, trabalhar com fervor, como em competição ou guerra atlética. É um verbo que tem sua raiz no grego, agonizomai, trazendo o sentido de disputar um prêmio, lutar, competir contra um adversário, trabalhar com fervor, como é competição ou guerra atlética. Ou seja, isso está dentro daquilo que Judas escreveu, que está no textuário da nossa lição. Quando ele fala de batalhardes. Já estou findando, literalmente. Batalhardes pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, batalhar que é uma guerra. É luta, é uma peleja. E como é que eu posso vencer essa peleja?
Porque o pastor fala aqui reiteradamente sobre o cuidado que o crente deve ter quando está dentro da faculdade. Não que Deus proíba alguém ir para a faculdade estudar, se qualificar, se aprimorar, para ter uma melhor condição de trabalho, enfim, coisas desse tipo, e nós sabemos o desdobramento de tudo isso. Mas é no quesito de você estar pronto para defender a sua fé diante do professor lá na faculdade acadêmica, que é mestrado, é doutorado, é pós, e assim vai. E você precisa manter a sua fé. Você precisa ser visibilizado como cristão. E não se ocultar, anônimo, clamufado, escondido. Como o pastor já tem falado em alguns momentos. Entra, passa o semestre, 2, 3, 4, 5, encerra-se, conclui-se, e ninguém sabe que ele é crente. Não tenha vergonha de mostrar quem você é em Cristo Jesus. E aqui eu encerro com a conclusão da própria lição, lendo para a igreja, quem estiver acompanhando. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nova teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Aqui eu deixo os meus agradecimentos mais uma vez pela oportunidade que me fora concedida à frente da Igreja do Senhor e desse santo ministério. Deus abençoe e continue também rogando as orações do santo ao nosso favor.